Meus amigos do podcast, eu entrevistei um grande amigo meu, que é o Carlos Raton, jornalista que cunhou a expressão navio-bomba. É um amigo, é um repórter, é um cineasta, é um editor, enfim, é um jornalista que eu respeito muito. E agora eu vou ter uma conversa também com outro amigo, que é um homem que é doutor em ciências pelo Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências de Saúde da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp. Mestre em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação, também em outra área, atua no campo de trabalho sobre solo resíduos da Câmara Técnica de Qualidade Ambiental do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, é membro do Conselho Tecnológico da nossa Água Viva, e é uma honra ter o Jeffer Castelo Branco com a gente. Mas estou trazendo para falar de navio-bomba. Falar com o Jeffer sempre é momento da gente aprender muita coisa, que ele conhece muito das questões ambientais da região, da Baixada Santista como um todo. Mas navio-bomba é uma coisa que nos preocupa em especial. É isso, Jeffer? Oi, Zé Manuel, tudo bem? Bom dia a todos os seus ouvintes, né, que nos assistem também. É um prazer estar aqui conversando com você, Zé Manuel. É sempre bom estar com você, uma pessoa digna, lutadora pelos direitos, pelos interesses da população. Muito obrigado pelo convite, Zé Manuel. E para mim, mais uma vez, é uma honra estar contigo. Realmente, Zé Manuel, o apelido que colocaram, né, no navio, né, o terminal de regasificação e os navios bombas que vão vir descarregar nesse terminal, extremamente preocupante, né? E levar uma informação para a população no sentido de trazer benefício para todos nós é sempre importante, Zé Manuel. Muito bem, Jeffer. As coisas precisam sempre de uma atenção, de um carinho, de uma persistência. Você é um sujeito persistente. É um sujeito persistente. E você tem um grupo de profissionais e da sociedade civil que estão atentas a tudo isso. Eu já fui em reunião que você produziu num sábado de sol à tarde. Fiquei impressionado, tinha muita gente lá na reunião, no Fórum ali da Cidadania. Lembrei de alguns amigos, lembrei de muita história daquele fórum. Como é que está essa luta contra o navio-bomba, Jeffer, fazendo assim uma abordagem geral? Vamos explicar de novo, porque no podcast a gente está produzindo um material que é um material de conteúdo e fica para as pessoas ouvirem e verem isso aonde estiverem, no momento em que puderem, isso que a gente democratiza as informações. E ninguém melhor que você para conceituar. Por que chama navio-bomba? Eu já falei com o Raton, o gás nós precisamos, né? Ninguém é louco aqui de falar que ele não precisa de gás. Precisa de gás. Vamos precisar da dragagem do Canal do Porto, mas não podemos fazer disso mais um pandemônio, mais um pesadelo. Você podia conceituar bem a coisa do navio-bomba, por favor? Isso, então, Zé Manuel, esse empreendimento, né, que se chamou ampliação, vamos dizer assim, né, do gás aqui na Baixada Santista, né, de uma empresa muito importante, nacionalmente falando, que trabalha com a questão dos combustíveis, né, no Brasil e no mundo, né, empresa muito importante. Ela trouxe um projeto aqui para a Baixada Santista, que é justamente importar gás liquefeito dos outros países, de várias partes do mundo, pode vir esse gás, né? E descarregar aqui dentro do Porto de Santos esse gás, né? Navios com até 265 mil metros cúbicos de gás liquefeito, a menos 162 graus. Ele entrará na Barra de Santos, navegará todo o canal, né, de navegação aqui do Porto de Santos, vai passar ali perto do Outeirinhos, Ponta da Praia, até chegar ali em frente ao Cais da Lemoa, né? onde em frente ao Cais da Lemoa, né, tem um espaço grande ali, que está sendo... justamente ali é uma bacia de evolução dos navios. Para quem não sabe o que é uma bacia de evolução, é onde os navios fazem manobra, né, viram ao contrário para poder entrar no berço de atracação, tudo isso feito por rebocadores, né? Os navios mais modernos fazem sozinho, mas ainda muitos navios precisam desse apoio dos rebocadores, né? E então vai ficar ali, né, um terminal onde esses navios vão chegar de fora,
essa quantidade muito grande de gás, e ali vai estar um navio já atracado, que eles chamam um navio de armazenamento e regaseificação, né? Esse navio que vai vir de fora vai descarregar, passando por esse navio de regaseificação, que pode estar cheio ou pode estar vazio, não importa, né? Ele só regaseifica, o gás vai sendo descarregado e já sendo distribuído por meio de uma tubulação de, se não me engano, 100 polegadas, 100 quilos de pressão, né? Vai até Cubatão e em Cubatão ele é distribuído. Lá em Cubatão eles chamam de city gate, né? Onde ali chega o gás nessa tubulação grossa e aí ele é distribuído para vários locais, e um dos locais de distribuição é justamente o Planalto, vai para São Paulo parte desse gás, mas tudo isso, o Zé Manuel, para que os ouvintes e quem nos vê também entenda, como você bem colocou, ninguém é contra o gás, ninguém é contra um empreendimento que venha trazer mais combustível. Ainda nós precisamos, né, na contemporaneidade, nesse modo de vida que a gente leva, nós precisamos do gás, né? O gás é super importante para várias coisas, para movimentar uma parte importante da economia, mas o problema todo desse empreendimento é justamente, Zé Manuel, o local que eles escolheram para colocar o terminal de descarga. Esse é o maior conflito, né, que esse projeto traz e é o motivo de discussão, inclusive jurídica, judicial, no nosso Estado, Zé Manuel. Muito bem. Jeffer, a questão é a Comgás, né? A Comgás está por trás, foi uma empresa pública, hoje é uma empresa privada, nada contra o capital privado, mas é a empresa privada que quer o lucro e está colocando esse terminal de gás liquefeito para depois chegar até Cubatão, chega de navio, dentro da cidade de Santos. No mundo, como é que é feito isso? No mundo, eu sei que é offshore, é longe. Parece que os Estados Unidos, inclusive, proibiram a possibilidade de navio entrar no porto. Parece que isso é colocado a milhas e milhas de distância, não é? Ou quilômetros, eu preferi, quilômetros e quilômetros de distância. Por que em Santos a gente está aí com tamanha dificuldade? Eu sei que a Câmara de Vereadores, através do vereador, que é o nosso amigo, o Chico Nogueira, e é uma pessoa que eu respeito muito, né? É do PT, é um grande cara, a prefeita, a vereadora Thelma de Souza e outros vereadores estão preocupados com isso. A Débora, que é do PSOL, que é do meu partido, inclusive, está preocupada com isso, mas muitos outros aí estão olhando para isso com um olhar de distância. É pressão econômica, na sua opinião, Jefferson? Porque, tecnicamente, não há dúvida. Se o mundo coloca lá fora, porque a gente põe dentro uma coisa que depois você vai falar sobre os riscos disso, o que pode acontecer. Mas o que você acha que está por trás disso? Essa persistência de manter isso dentro da cidade? Então, Zé Manuel, o Ministério Público, na sua ação civil pública, que ela entrou não contra o empreendimento, mas sim contra o local que ia se colocar esse terminal, né? O Ministério Público, aqui no estado de São Paulo, principalmente aqui na nossa Baixada, ele é muito consciente, muito correto, né? Muito ciente dos problemas e das necessidades sociais. Eles entraram contra justamente onde eles queriam colocar esse terminal. Como você bem colocou, nos países do primeiro mundo hoje, eles colocam isso a mais de 10 milhas longe, offshore, longe da costa. Você tem uma ideia, né? Lá nos Estados Unidos, o governador da Califórnia, ele teriam 2 empreendimentos lá na Califórnia, igualzinho a esses. E aí a comunidade reagiu, o governador prestou mais atenção do que empreendimento era esse, e ele determinou, isso só vai instalar aqui, na Califórnia, a 20 quilômetros longe da costa. Não tem problema, pode estar lá, mas a 20 quilômetros isso ficou determinado. E onde vem a preocupação com esse gás? E por que esse gás e esses navios chamam a atenção, Zé Manuel? Nós tivemos, por exemplo, a explosão em Cleveland, em 1944, se eu não me engano, desse mesmo gás que vazou lá na cidade, né? Ele não tem cheiro, e esse é um problema também crucial. É um gás que não tem cheiro. Se ele vazar, ninguém vai sentir o cheiro, né? E a possibilidade de você vir a óbito por falta de oxigênio é grande, né? Então, lá em Cleveland aconteceu isso, só que o gás vazou. Quando vazou e foi para a galeria de águas pluviais. Então, ele não atingiu as pessoas, mas também distribuiu ali por vários bairros. Explodiu, Zé Manuel. E explodiu. Várias casas foram detonadas,
né? E aí eles chegaram à conclusão lá que só não houve um dano maior para a vida das pessoas, porque foi no horário que muita gente ou estava na escola longe ou estava trabalhando. Então, por causa disso, o número de vítimas foi menor. E outros casos de explosão no mundo todo com esse gás, que é muito perigoso, né? E aí dizer que esse gás não explode, que ele é líquido, isso é tudo falácia, né? De quem não quer garantir segurança para a população, né? Então, quer dizer, o que a gente quer, Zé Manuel, é justamente que é aquilo que o Ministério pede, né, na sua ação, que esse terminal vá offshore para alto mar para garantir segurança para a população cientista. Um exemplo muito claro disso, Zé Manuel, foi quando eles tentaram instalar um empreendimento muito similar a esse lá em Piruíbe. Era igualzinho. Haveria uma termoelétrica que possivelmente ia incinerar resíduos, o navio ficaria a 10 quilômetros dentro do mar, e outra, ia ter um muro protegendo, se caso esse navio acontecesse algum dano, não viria estilhaço para a cidade. Então, quer dizer, tudo aquilo de proteção que teria em Piruíbe está vindo para cá sem proteção nenhuma. E é isso que nessa ação civil pública, Zé Manuel, que o Ministério Público reclama. Tá, e do ponto de vista de riscos, você falou, isso aconteceu nos Estados Unidos em 45, quer dizer, já faz um bom tempo, isso foi incorporado no conhecimento técnico sobre o assunto e também do ponto de vista jurisprudencial, quer dizer, gerou consequências lá. E aqui, o poder econômico que está por trás dessa ideia maluca de botar um navio-bomba dentro da cidade, não está levando em conta que nós temos ali a cidade com hospitais, universidades, moradias, e pessoas que podem sofrer um dano coletivo gigantesco. Do ponto de vista jurídico, Jefferson, você pode atualizar como é que está isso? Porque... Sim, claro, Zé Manuel. Veja bem, Zé Manuel. E além disso que você falou, de todo esse aparato, né, urbano que existe próximo de onde vai ficar esse terminal, existe aquilo que os próprios profissionais que trabalham nessa área dizem, né? Inclusive, os manuais técnicos dizem que esse navio tem que ficar longe da população, não é o que está acontecendo, que esse terminal tem que ficar longe de canais de fluxo de navegação, que não é o que acontece, né? Em locais onde navios não possam passar próximo com uma velocidade acima de 9 nós, que não é o que vai acontecer. Então, tudo o que é colocado nos manuais de segurança é justamente o que não está acontecendo aqui em Santos, né? Então, frise-se bem isso. E aquilo que você colocou, o que nós precisamos do poder econômico é justamente que garanta a segurança da população, a segurança do seu negócio, e não só do seu negócio, a segurança de um porto que é responsável por 1/3 do PIB nacional. Imagine se acontecer algum acidente catastrófico envolvendo um navio desse, que, segundo informações, tem o potencial de mais de 100 bombas de Hiroshima, causar um dano que pare a economia nacional, ou pare 1/3 da economia nacional. Quer dizer, né? Além da questão econômica que você está falando, que para a economia nacional, e que isso é gravíssimo, ou seja, do ponto de vista econômico, pensando em lucro, isso vai criar um caos do ponto de vista empresarial, com empresas de navegação, com tudo isso. Agora, saindo disso e vindo para o lado humano, da vida do ser humano, eu quero ressaltar isso que você falou. Você é químico, você pode nos ajudar a entender isso aqui. Esse GLP, gás com efeito de petróleo, ele não tem cheiro, né? Isso é um detalhe importante. Quer dizer, pode estar vazando, pode vir a explodir, mas não tem cheiro. Não é aquilo que a população vai sentir, né, como alguma coisa que vai repelir. Olha que perigo, estamos sentindo, não. Quando perceber, já morreu, né? É isso? Perfeito, Emanuel. É perfeito o que você está dizendo. Não só o GLP, como o gás natural liquefeito também, que é esse que vai vir nos navios, né? Os dois não têm cheiro, ele só passa a ter cheiro quando eles adicionam aquilo que eles chamam de mercaptanas, que é um produto muito fedido, que é o cheiro do gás que a gente sente de cozinha, e aí ele passa a ter cheiro. Ele só vai ter cheiro, Zé Manuel, quando ele chegar em Cubatão. Além de toda a operação do navio, no local onde vai ficar, ter esse risco de vazar e não se sentir o cheiro, toda a linha que vai até Cubatão também pode acontecer o mesmo problema. E só lá em Cubatão que ele vai ser odorizado.
a ser adicionado o cheiro. Então, veja, olha a irresponsabilidade dessa gente. Querem colocar o navio dentro do Porto de Santos, na margem direita do Porto de Santos, que é o Porto de Santos, tem a margem esquerda, que é no Guarujá, e uma explosão dessas dimensões que você falou, não é só uma coisa localizada em Santos, que já é grave, mas é uma coisa que pega outras cidades da região. Você falou essa proporção que você disse de bombas de Hiroshima. É importante que as pessoas entendam isso de forma clara, porque tem gente que ainda está com alguma dificuldade de compreensão. Nós vamos levar o gás é útil, o gás é necessário para o desenvolvimento econômico e industrial do país, é inegável, o Porto de Santos é um porto importantíssimo, mas nós não precisamos colocar esse gás dentro do porto, podemos colocar lá longe. Isso vai provocar investimentos maiores. A empresa que vai ter interesse nisso, que é a Comgás, do Rubens Ometo, vai ter que pôr a mão no bolso, né? O seu Ometo vai ter que botar a mão no bolso, por isso nós estamos dizendo aqui com clareza, para não ter crime. Isso é um crime. Eles estão querendo fazer um crime, é um absurdo, sobre todos os aspectos, humanos e também do ponto de vista econômico. Uma loucura. Só depois, lá em Cubatão, depois de ser navio traz o gás sai por um duto, não é isso? Vai até o Cubatão. E lá em Cubatão é que é colocado esse cheirinho, entre aspas, para que se houver um vazamento a partir de Cubatão, a pessoa perceba e tenha tempo de correr. Mas enquanto o gás sai do navio e vai por duto até esse local em Cubatão, não tem cheirinho, coisa nenhuma. Mata sem o cara perceber. É isso, eu quero insistir nisso, isso é de uma gravidade absurda. Agora, a Câmara de Santos está se movimentando. Eu não estou vendo a Câmara de Guarujá se movimentar. Vocês sabem que eu vivo no Guarujá, nós temos lá 17 vereadores, e eu confio no bom senso dos vereadores. De vez em quando, eles estão distraídos, pensando em outras coisas. Mas isso é um negócio sério. E esse movimento que você está liderando, esse movimento de toda a região, como é que esse movimento está fazendo a aglutinação de forças e a articulação de tudo isso, além de ser pedagógico, né? Esse programa aqui, a gente está fazendo pedagogicamente informar mais uma vez os isso disso. E em Santos a gente vê o Chico Nogueira, a Thelma, como eu disse, a Débora, do PSOL, e muita gente boa se envolvendo nessa luta. Mas no resto da Baixada, as outras câmaras também podiam se preocupar com isso. O que é explodir esse troço? Qual é a quantidade potencial? Não é que isso vá acontecer, mas pode acontecer. Se acontecer, como é que é essa conta? Quem fez essa conta, Jefferson? Porque algumas pessoas me perguntam, escuta, mas quem fez essa conta de tantas bombas de Hiroshima? Como é que funciona? Por favor. Exatamente, Zé Manuel. O que aconteceu, né? Quando houve lá o ataque lá às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, em 2001, né, que derrubaram aquelas duas torres, né? Bilhões de dólares perdidos, você imagina a riqueza que não tinha ali dentro daquele prédio de papéis, né, e de riquezas que não foram perdidas, e vidas, o mais importante, a quantidade de vidas que foram perdidas ali naquele acidente, né, sendo que jogaram 2 aviões em cima das torres e vários aviões, né, mais uns 2 ou 3 ou 4, né, um lá no Pentágono, né, vamos dizer assim, o local que para se chegar lá é difícil, mas um avião chegou, né, sequestrado e matou várias pessoas. É um horror. A partir daquele horror que aconteceu nos Estados Unidos, eles começaram a se preocupar com os locais onde eles poderiam ter sucesso no futuro de ataques terroristas e ter desencadear efeitos dominó, como aconteceu em Nova York. A queda das torres causou um efeito dominó na cidade toda. Ela ficou semanas, meses até se recuperar. Né? Imagina o prejuízo que os Estados Unidos não teve, né? Que já vinha de 2000, e deve ter sido grande causa disso, o que aconteceu em 2008. Né? Então, a partir daí, começou a se examinar nos Estados Unidos e identificaram justamente esses navios-bomba, que até então ninguém se preocupava e descarregava, inclusive, próximos das cidades. E, imediatamente, eles proibiram os navios entrar dentro dos portos, onde tinha grande população. Ficou meses sem poder entrar. Então, e aí começou a se estudar tudo isso e fizeram o cálculo, foi um físico americano, você tem uma ideia
inteligência desse físico. Ele chegou a ser, em 2011, se eu não me engano, uma das 100 pessoas mais influentes do planeta, né? É o Lovis, esqueci o nome inteiro, mas é Lovis, um dos nomes dele, né? Sobrenome. E ele calculou, naquela época, e veja bem, em 2001, ele calculou que um navio menor, metade desse que vai entrar aqui na nossa barra, poderia ter um potencial armazenado de 55 bombas de Hiroshima. Aí, quando você calcula, né, o navio que vai vir maior e o navio que armazena, que fica parado, você chega a mais de 100 bombas de Hiroshima. Porque você tem que fazer uma conta matemática, regra de três simples. Pelo volume armazenado, isso. Exatamente, né? Então, tudo isso levou à preocupação dos Estados Unidos, a ponto, né, de os Estados Unidos criar essa restrição de esses navios continuarem a ser instalados próximo da população. Todos os manuais americanos dizem que tem que ficar offshore, bem longe do povo mesmo. E o que está no processo do Ministério Público, Zé Manuel, é justamente isso, que possivelmente tudo isso para economizar dinheiro. Tudo isso para não gastar um pouco mais de dinheiro e trazer segurança para a população da Baixada Santista, Zé Manuel. É uma loucura tudo isso. Agora, veja, as articulações desse esforço coletivo, vocês estão construindo uma resistência cidadã, que eu já digo aqui que merece todo o apoio. Você, cidadão de Santos, você, cidadão de Guarujá, da Baixada Santista, saiba que tem gente vigiando isso, enfrentando isso. Não é fácil. Mas como é que estão essas articulações, Jeffrey? Então, Samuel, é muito importante a sua pergunta, né? Porque existe uma articulação forte, por exemplo, junto à Frente Ambientalista da Baixada Santista, junto ao Fórum da Cidadania, né? O próprio Fórum Social da Baixada Santista, que ocorreu no finalzinho do ano passado, traz essa preocupação nos seus textos e vai ser apresentado nessas eleições a todos os políticos, viu, Zé Manuel? Muito importante isso. O apoio que a gente está tendo de alguns vereadores, como você já citou aqui, Thelma, você também, Zé Manuel, tem sido um guerreiro junto com a ONG Água Viva, junto desse movimento, né, em buscar realmente a defesa do interesse da população da Baixada Santista, sem quebrar totalmente o interesse, né, dos industriais, das empresas que buscam trazer mais energia e mais condições aqui para o nosso Estado. Não temos nada contra essas empresas, mas nós temos, Zé Manuel, a favor, principalmente, da segurança dos bens públicos e privados e das vidas que podem ser ceifadas caso um acidente catastrófico, como aquele colocado pelo Ministério Público na ação civil pública, ocorra aqui na nossa cidade. E nós temos aí, Zé Manuel, infelizmente, pelas condições onde está sendo instalado esse terminal, nós temos todas as condições de vir a acontecer um acidente, porque é um local onde todos os manuais dizem, né, de empresas internacionais que não coloquem nesse local. É uma loucura. Agora, recentemente, participando de uma dessas reuniões que eu tenho acompanhado, que vocês estão fazendo de perto, eu vi o pessoal da região de Osasco, Carapicuíba, aquela região onde também teria um depósito de gás. E no meio da... Você pode até elucidar melhor isso. E no meio da discussão se haverá perigo ou não desse gás lá vazar, explodir, matar as pessoas, alguém iluminado solta uma frase que nós percebemos da gravidade disso. Olha, o perigo não está aqui, dizia essa pessoa lá na região lá já da Grande São Paulo. O perigo está onde o navio chega, onde o navio descarrega. Até porque esse manuseio do navio descarregando, carregando, também pode provocar alguma coisa que saia do controle. Então, esse comentário é um comentário gravíssimo, documentado, e que as autoridades parecem também ainda estão tendo contato com isso muito lentamente, né? Há uma dificuldade de compreensão, porque, veja, não há dúvida. Quando você apresenta isso, diz assim, olha, o problema é este, a quantidade de perigo é esta, nós precisamos trabalhar rapidamente, e aí há aquela dessintonia, que se diz assim, dessintonia cognitiva. O sujeito ouve, percebe e raciocina e decide um negócio completamente doido, diferente daquilo
que você teve um input. Você está mostrando, você vai ter um output lá na frente, vai sair alguma coisa. Mas eu vou dizer aqui uma palavra meio pesada, e eu peço licença ao Jeffer e ao público que vai estar nos ouvindo, mas esta gente tem cocô na cabeça, porque não é possível. Por mais que a empresa seja poderosa, e o senhor Rubens Ometo tem dinheiro suficiente para impactar eleições de vereadores, deputados, senadores, presidente da República, governadores, nós estamos falando de milhares, quem sabe milhões de vidas humanas. O que a gente faz para conscientizar essa gente? O Congresso Nacional está ajudando um pouco, Jeffer? Pois é, Zé Manuel. O que nós fizemos? A sociedade civil, obviamente, esses entes que nós já citamos aqui, né? Eles têm mandado ofício, Zé Manuel, e representação para vários órgãos, né? Do poder público, inclusive isso já chegou em Brasília, chegou em vários ministérios, inclusive, Zé Manuel, com a preocupação que a gente tem com a economia, né? Que é um dos bens que nossa sociedade tem e merece, porque sem economia não existe uma sociedade organizada, né? Inclusive até para o Ministério da Economia foi, para o Ministério dos Portos, para o gabinete do senhor presidente, né? Essas informações está colocando não só a nossa cidade e a nossa população, mas o Brasil em risco sob o ponto de vista econômico e social, né? Então é importante, como você falou, Zé Manuel, que as empresas que têm um poder econômico e muito dinheiro para tocar os seus negócios com segurança o façam. Como você colocou, como dizem as pessoas, não, mas tem toda a segurança, mas não existe segurança suficiente se um navio desse tiver um acidente catastrófico. Toda a segurança não vai ser suficiente para vaporizar vários prédios e, quiçá, centenas ou milhares de vidas perdidas. Então, essa é a única segurança possível desse terminal, trazer para a população de Santos é estar offshore, longe. Se acaso acontecer alguma explosão catastrófica, nenhuma população será afetada, Zé Manuel. Então, o risco é bem menor, a tragédia é muito menor, vai ser trágico, porque os trabalhadores do entorno, infelizmente, vão ser sacrificados por esse empreendimento, por bem social maior, mas a quantidade de proteção de bens públicos, bens privados e de vidas será gigantesco, Manuel. Eu vou tocar nisso aqui, vou reforçar o que você está falando, Jeffer, pelo seguinte: além da questão que é superior a tudo isso, que são vidas humanas, é um valor imaterial. Eu imagino que é uma perda de milhares de pessoas. Isso aqui, uma pessoa que morre, já para nós é um sofrimento. Isso é uma coisa absolutamente gritante. Agora, pensando do ponto de vista econômico, a Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, será que já está suficientemente bem informado ou eles estão fazendo ouvidos, como dizia, meu avô dizia, ouvidos de mercador? Quer dizer, o mercador está preocupado em vender e fingir que não ouvia, né? Então, essa gente da Fiesp sabe do risco que economicamente essas empresas estão correndo também? Zé Manuel, a Fiesp recebeu todo o material que nós produzimos, informando a insegurança desse terminal e como ele poderia trazer e operar com segurança. Tivemos uma reunião com um dos diretores da Fiesp, pedimos uma reunião com o presidente da Fiesp e nós estamos até hoje, isso faz mais de 4 meses, esperando essa reunião com o presidente da Fiesp. É uma coisa lamentável. Na Fiesp eu fiz, há alguns anos atrás, a convite do general Campos, que comandava o 2º Exército aqui, eu fiz um curso não é a DESG, não é a Associação de Diplomados, não. Eu fiz um curso da Escola Superior de Guerra mesmo. E frequentei a Fiesp naquela época. Não que eu tenha ligação, mas eu frequentei porque eles queriam saber como é que nós, que temos um pensamento mais humano, mais respeitoso em relação, mas que também não tem meio termo, ou você respeita ou você não respeita. Eles queriam entender como é que a gente pensava. Então me convidaram, eu e um grupo, e a gente ia lá para servir de uma espécie de laboratório. Eu sabia disso, sem problema nenhum. Mas naquela época, o que a gente viu, tem bons empresários, viu? O empresário, nem todos são insensíveis, só querem grana e lucro. Tem gente muito boa. Acho que a gente pode insistir nessa conversa com a Fiesp. Eu me coloco à sua disposição, inclusive com a Escola Superior de Guerra, para conversar com esses bons oficiais. Tem gente boa, nem todo o oficial da área do Exército, da Aeronáutica, da Marinha é ruim, não. Tem gente boa.
Eu não sou militarista, não. Quem me conhece sabe que eu não sou. Sou cara de esquerda, claramente de esquerda. Mas acho que a gente deve conversar e eu estou à tua disposição. Nós estamos no encerramento, já deu 30 minutos. Eu sempre falo que aqui no podcast eu gosto de fazer 30 minutos, porque fica aquele gostinho, tem mais, eu quero mais. E a gente vai ouvir mais vezes você e os companheiros que estão nessa luta, que é uma luta de todos nós, não é uma luta de um segmento, é de toda a sociedade da Baixada Santista e do Brasil. Que o Porto Santos é um porto importantíssimo para o Brasil. Se der meleca, e pode dar meleca, essa meleca vai contaminar economicamente uma economia que precisa sair do buraco. Está melhorando, mas precisa sair estruturalmente. Palácio do Planalto precisa saber mais disso. Eu faço parte de um grupo técnico que assessora a presidência da República. Eu vou levar isso a esse grupo, vou falar com alguns ministros, a gente vai se colocar à disposição para ajudar de coração. Tá bom? Muito obrigado, Zé Fernando. Palavra com você. Agradeço muito a tua ajuda, toda ajuda é bem-vinda. Concordo contigo, nós nunca podemos generalizar. Existem pessoas boas em todos os setores da sociedade e que é com essas pessoas boas que a gente tem esperança de conversar e realmente trazer uma solução para essa questão grave aqui da Baixada. Obrigado pela oportunidade, Zé Manuel, estamos à disposição. Um abraço a todos os seus ouvintes e boa sorte, Zé Manuel. Um abraço, meu caro Jeffer Castelo Branco. Sempre uma honra e uma alegria muito grande falar com você. Obrigado. Um abraço, Zé. Obrigado. Você que acompanhou, está aí o conteúdo e você pode aproveitar aonde estiver, eu não me canso de falar isso, e na hora que você quiser. Isso que é democracia no conteúdo que a gente vai produzir. Eu peço que você dê um like, ou se você não gostou, diga que você não gostou, faça um comentário, porque a gente vai aperfeiçoando o que a gente está fazendo. Muito obrigado, até o próximo Pois é Cast. Muito obrigado.